E o sexto episódio de Pacificador chocou muita gente, hein? Vamos falar dele porque tivemos a revelação de que é real. A teoria é real. Realmente o Pacificador está no universo alternativo onde totalitaristas, supremacistas brancos tomaram o poder e agora comandam os Estados Unidos da América. Isso já estava rolando nos bastidores, essa teoria, porque realmente em todos os momentos que a gente vê ali o pacificador, na cidade, na Argos, nas ruas, a gente percebe que todo mundo é branco. Só tinha gente branca na rua. E por mais que nos Estados Unidos eu entenda que existem bairros mais brancos e bairros mais de cor, que seja bem mais separado do que a gente imagina, a Warner nunca ia escalar um elenco que não fosse diverso, sem querer. Aquilo ali tinha uma razão de ser, e eu levantei aqui, e realmente era aquilo. E para minha surpresa, a bandeira que eu usei, que eu tirei do Homem do Castelo Alto, do Man in High Castle, que é a bandeira dos Estados Unidos com a suástica no lugar das estrelas, foi usada no episódio, eu não sabia. Foi um chute aqui que eu dei que foi certeiro. Então, o que aconteceu nesse universo, né? A gente sabe que a DC tem a Terra X, que até apareceu em alguns episódios da CW, que é realmente um universo onde a Alemanha nazista ganhou a Segunda Guerra e os super-heróis são todos influenciados por essa ideologia. Não sei se é isso que a gente está vendo aqui. Eu não sei se estamos vendo uma Terra X ou uma adaptação da Terra X. Pode não ser isso. Pode não ser que os super-heróis, que existam espelhos de personagens DC nazistas nesse universo. Porque o próprio James Gunn não chama de Terra X, ele chama de Terra 2. É uma maneira meio didática de falar que é outra Terra. Não sei se eles vão chegar a esse nível de complexidade, eu vou falar isso daqui a pouco, nas expectativas para os 2 próximos episódios, que são os últimos. O que pode ter acontecido então, Fabrício? Eu vejo 2 opções. Ou igual no Homem do Castelo Alto, por isso que eles estão usando a bandeira semelhante. No Man in High Castle, o Roosevelt ele morre no início dos anos 30 e ele não consegue promover o New Deal, que recupera os Estados Unidos da Grande Depressão. E os Estados Unidos em crise, uma crise muito maior do que tiveram, entrando nos anos 30 até os anos 40, não se envolvem na Segunda Guerra Mundial. E sem os Estados Unidos, a Alemanha nazista vence a Segunda Guerra Mundial, e aí tem toda a história do Man in High Castle. Pode ter acontecido isso também no mundo do pacificador ali, da Terra 2, ou Terra X, se você preferir, ou Terra X também pode. Pode ter acontecido isso ou não, pode ter tido uma outra explicação. Às vezes um presidente eleito que tem aliados entre neonazistas, vai aos poucos derrubando a democracia e dando a esses grupos supremacistas o controle do país. Também é possível. E aí a gente tem a turma do pacificador entrando naquele universo também. Nós temos a Adebayo, que é uma mulher negra, e ela quando sai sozinha na rua, as pessoas na rua veem aquilo e a gente tem uma pista, né? Ela escapou. Temos prisões ou campos de concentração com pessoas não brancas dentro. Isso é uma pista também desse universo. E a Emilia Harcourt sai da casa do pacificador, vai até a Argos, encontra o Chris, conversa com ele, inclusive uma cena muito bonita. A Jennifer Holland tá mandando muito bem nessa série. E essa cena, inclusive, foi a cena dela na série, na primeira e segunda temporada, e eu acho que foi o episódio dela também. Ela brilha nesse episódio, tanto quanto a versão alternativa, quanto a versão DCU. E os parentes do Chris, né, o irmão e o pai, começam a não só desconfiar, como a perceber que também tem algo errado com eles ali, né, no núcleo familiar, que aquele Chris não é o Chris que eles conheciam. E o Economos, quando é confrontado com a faca na mão, ele solta, ele abre a boca, porque assim é o John Economos. E ele fala que o Chris matou o pacificador daquele universo. E agora nós temos uma situação complicada, porque a Adebayo está sendo perseguida, o pacificador e a Harcourt foram desmascarados, o Economos está prisioneiro do dragão branco,
E o irmão do Chris acabou de perceber que algo muito estranho está acontecendo. Tem o Vigilante, que também tem ótimas cenas nesse episódio. O Vigilante encontra o seu outro eu, que é praticamente igual. Algumas poucas coisas mudaram. Como, por exemplo, ele fala, meu pai não é gay, meu pai não é mais gay. Não, Vigilante, seu pai é gay, tá? Só que ele não pode assumir, porque nós estamos vivendo no mundo racista. Mas ele encontra ele mesmo e tudo bate, eles gostam do mesmo Pokémon, eles curtem as mesmas coisas, mas tem uma diferença, que o Vigilante é inimigo do Pacificador nesse universo, porque nem o universo alternativo o Vigilante vai ser nazista. E aí você tem um cenário muito interessante, onde nós podemos ter dois Vigilantes lutando juntos. Né? Os dois lutando juntos. Inclusive o Vigilante é do lado daqueles Filhos da Liberdade, que a gente imaginou há 2 episódios atrás, que eram vilões, mas eu levantei aqui no canal que poderiam ser os caras lutando contra o regime supremacista norte-americano naquele universo. E é justamente o que está acontecendo. Então teremos agora 2 episódios onde muita coisa vai acontecer. Eu não esperaria coisas muito fantásticas, tá? David Corenswet, nazista, mais super-heróis alternativos, que essa Terra alternativa vá ser algo que vai ter desdobramentos e vai para outros filmes, esses personagens vão ter uma longa jornada no DCU. Eu acho que é algo que começa e termina nessa 2ª temporada, tá? Eu acho que é algo que vai ficar pequeno. Não tem condições dessa série gastar dinheiro com grandes cenários, a mostrar muita gente, muitos superpoderes. Essa série não tem essa grana. Ela vai continuar colocando cenários ali dentro de casa, na rua, no escritório. Não vai fazer nada muito over. Não há dinheiro para isso. É muito importante pensar aqui que o quadrinho aceita tudo, cara. O que você desenhar tá no quadrinho. Você não pode imaginar que uma série de TV funciona da mesma maneira. Onde o que você imaginar você pode botar na tela. Tudo tem um custo. E acho que é a 2ª temporada do Pacificador, apesar de serem os 2 últimos episódios onde a gente tem um gasto maior de orçamento, acho que não dá pra esperar nada super trabalhado não, cara. Um cenário de guerra, uma Liga da Justiça toda do mal, não acho que isso vai virar não, tá? A gente vai ficar ali focado nesses personagens que já foram apresentados. E tem toda a história do Lex Luthor que eu quero trabalhar em um outro vídeo aqui do canal, que você vai ver depois desse aqui. Vamos falar de Lex Luthor no próximo vídeo. Até mais, até breve, até já. Tchau.